Olá, estamos de volta com o nosso curso Homilética, manifestando o poder de Deus através da pregação. Você está bem? Espero que sim. Muito feliz, né? Obrigado a você que tem assistido nossas aulas. Já tem 9 aulas do nosso curso disponíveis no canal no YouTube, Assembleia de Deus Missão Itaú de Minas. Você pode se inscrever, você pode, né, ativar as notificações, porque quando nós tivermos novos materiais, eles são disponibilizados todos os dias, você pode voltar então, e claro, não é? E se inteirar de materiais maravilhosos disponíveis para você. A aula de hoje é o nosso tema de número 10. Espero que seja uma bênção para você. Uma casa com janelas. Uma casa com janelas. Nossa frase que vai nortear a nossa conversa de hoje é essa: o pregador deve ser hábil em contar histórias. Quem quiser se desenvolver como comunicador da palavra deve procurar crescer nesta arte. Jesus mostrou-se incomparável na arte de ilustrar. Janelas, queridos, são das primeiras preocupações para quem planeja construir. Ninguém constrói uma casa sem janelas. Elas arejam, clareiam a casa, tornam muito mais agradável. O mesmo acontece com o sermão. As ilustrações atraem a atenção dos ouvintes, tornam mais claro o que você quer comunicar, o que você está pregando. Spurgeon dizia que a principal razão para a construção de janelas numa casa é deixar a luz entrar. Ilustrar é esclarecer, é elucidar, é exemplificar, tornar mais claro, né? Então, veja, até as crianças abrem os olhos, os ouvidos e um sorriso quando nós contamos uma história. Por que isso acontece? Porque é muito importante. Sermões sem ilustrações dificilmente prendem a atenção dos ouvintes. Assim, é no sermão. As ilustrações servem para tornar mais claras, para fazer as ideias serem comunicadas com muito mais efetividade. E você pode, muito bem, aprender a ser um hábil contador de histórias. Quem quiser se desenvolver comunicador da palavra, queridos, deve procurar crescer, né, na arte de ser um bom contador de histórias. Em seus sermões, Jesus ele sempre usou ilustrações, histórias do povo de Israel, problemas e conflitos vividos pelos ouvintes, natureza. Ou seja, as ilustrações, muitas vezes, em forma de parábolas, faziam a imaginação dos ouvintes e serem aguçadas para aquilo que ele quer falar, que ele queria falar, dando novo sentido à mensagem que ele gostaria de pregar. Então, preparei para você, para a gente pensar junto, claro, aqui é um curso prático, quais são os tipos de ilustrações que eu posso utilizar? Não é somente longas histórias, não, breves narrativas, até pequenas frases podem servir como ilustrações. Não é a duração que determina o valor da ilustração, não é isso. Jesus usou ilustrações breves, mas atraía a atenção dos seus ouvintes e fixava a mensagem apresentada. Se analisar o Sermão do Monte, os sermões de Jesus, mostra como o maior pregador de todos os tempos foi um mestre na criatividade e no uso de boas ilustrações. Vamos pensar um pouco, né? Quais são as principais ou alguns tipos de ilustrações que você pode utilizar, né? Se nós formos usar o exemplo de Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus, você vai encontrar metáforas, por exemplo, né? É o emprego de uma expressão com sentido figurado. A ideia era aplicar para sugerir uma relação entre ambas as situações. Então, por exemplo, Jesus usou várias metáforas. Em Mateus 4,19, ele está lá, depois de viverem a experiência da pesca milagrosa, ele olha para os discípulos e diz: agora vinde e vos farei pescadores de homens. Né? Eu e você sabemos que é uma ideia com sentido figurado. Ninguém anda com anzol na rua, né, laçando ou pescando homens, mas nós sabemos que pela palavra nós podemos levar pessoas a Jesus. Né? Olha Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. Né? 5,14, vós sois a luz do mundo. Né? Versículo 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Né? Mateus 6,22, não são os olhos as janelas ou a lâmpada, né, do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Veja que são, né, a ideia do Senhor é nos dar, através dessa metáfora, a possibilidade de compreender muito bem, né? E, claro, a relação que existe entre a luz, o brilho, entre sal e conservação, entre, não é, a ideia do serviço de pescar ou a pescaria se tornarem conquista de almas, faz com que nós assemelhemos. Então, isso é uma metáfora. Olha que coisa interessante, né? Estreita é a porta, o caminho apertado, né? Também outra metáfora interessante. A árvore produz bons frutos, pelos frutos os conhecereis, Mateus 7,20, né? Então, o segundo tipo de ilustração é a símile, é a comparação de algo semelhante. Jesus fez bastante uso de símiles. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 24, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? A ideia é fazer uma comparação de algo que pode trazer semelhança ao tema ou ao assunto que você quer abordar. Todo aquele que ouve as minhas palavras, ou estas minhas palavras, e as pratica, né, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não ouve, como aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Então, Jesus usou muito símiles. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente no campo, a boa semente no campo, né? Você lembra de Mateus capítulo 13, quando ele está, principalmente ali, né, dentro do capítulo das parábolas? Olha que interessante, mais uma ideia para a gente, né? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, né? Então, isso traz para a gente a ideia de que eu posso usar símiles. A metáfora é dar um sentido figurado. A símile, né, é trazer algo que dá para eu comparar, trazendo a ideia daquilo que eu quero ministrar. É muito interessante você aprender essas figuras de linguagem, consequentemente também aprender de forma clara, né, de forma bem compreensível como utilizar. As hipérboles, né, é a figura retórica que exageradamente engrandece ou diminui a verdade das coisas, né? Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Olha como Jesus usou essas hipérboles. Mateus capítulo 5, versículo 24, 29, perdão. Se a sua mão direita te faz tropeçar, arranca, né? Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Então, Mateus capítulo 7, versículo 3, né? Guia dos cegos, quais o mosquito engoliza o camelo. Mateus capítulo 23, versículo 24. Quantas informações tem aqui, né? É uma hipérbole, é um exagero. Então, todas as vezes que você lança a mão de um exagero, você está fazendo uma ilustração com uma hipérbole. Tem indagações também, aquela pergunta retórica, não é, como recurso para que você possa fixar o que você está ministrando. Uma indagação pertinente, bem formulada, ela atrai a atenção do ouvinte, ela ajuda a apresentação da verdade que o pregador pretende apresentar. Então, veja como Jesus usou isso, né? Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Todos nós sabemos, né, que é uma indagação retórica. Ninguém consegue colocar sabor no sal se o sal não tem sabor, né? Versículo 46 do capítulo 5, lá no Sermão do Monte ainda. Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Né? Olha que interessante. Então, traz para a gente, de forma clara, muitas informações acerca disso, né? Indagações. As indagações podem ser: por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Né? Se Deus veste até a erva do campo, quanto mais a vós, né? Então, essas indagações dão clareza, trazem informação importante para as mensagens. E as parábolas, o último tipo de ilustração que quero trabalhar com você hoje, né? As narrações alegóricas, criadas através de personagens, situações, para chamar a atenção dos ouvintes para o ensino que você quer ministrar. Então, Jesus foi um mestre no uso das parábolas, né? Pequenas frases ele usou como parábola. Parábola do cego que guia outro cego, é construída de duas interrogações e tem 13 palavras. 8 palavras na primeira pergunta e 5 na segunda. A parábola da candeia, outro exemplo de uma breve narrativa entre as parábolas, nela não aparecem personagens, apenas uma figura, e é constituída de 34 palavras. Nos lançou mão de histórias completas, com cenários e personagens diversos, que enfrentam problemas e tomam decisões. É o caso das parábolas, né? Você pode lembrar a parábola do semeador, né? Você me lembra muito bem, com 4 tipos de solo, coisa maravilhosa de compreender, do bom samaritano, né? A grande ceia, enfim.
todas as parábolas. Nós temos na Bíblia cerca de 38 parábolas, Jesus ensinando através de parábolas e trazendo assuntos do cotidiano dos seus ouvintes. Então, imagina o quanto que nós temos hoje oportunidade de ilustrar o nosso sermão com assuntos do nosso cotidiano. Então, lembre-se, metáforas, símiles, hipérboles, indagações e parábolas fazem parte da nossa proposta para você ter alguns tipos de ilustrações. Só isso? Não. Como é que eu tenho boas ilustrações? Primeiro, as ilustrações, muitas vezes a parte do sermão fica gravada no coração e na mente, é aquela parte que você ilustrou. Quando você ressalta um conceito. Então, você tem que ser muito cuidadoso também para você não trazer uma mensagem que você não quis dizer. Então, é preciso ter muito cuidado ao selecionar as ilustrações. Não basta ser uma boa história. Não basta ser uma lenda. Não. Não basta ser uma excelente verdade. Não. Uma boa ilustração é aquela cuja história está de acordo com aquilo que você pensou de tese. O propósito específico da sua mensagem está dentro, dentro da sua ilustração. Então, é muito importante, por mais que a história seja excelente, se a lembrança dela não tornar clara a verdade central da mensagem, o seu apelo não terá válido, exatamente a sua inserção não terá valor nenhum. Então, mais que habilidade para contar histórias, é preciso ter sabedoria para arquivá-las. As melhores histórias, não estão nos livros de ilustrações, mas ao redor do nosso dia a dia. Então, precisamos de perspicácia, tudo que está acontecendo ao nosso redor, tirar as nossas ilustrações. A melhor ilustração é aquela que está mais próxima do pregador. Então, quanto mais próxima do acontecimento, mais força e encanto oferece. Então, veja, eu preciso e você precisa ter essa capacidade. E o que mais? Eu preciso alimentar esse arquivo de ilustrações. Eu preciso ser alguém que está atento o tempo todo, buscando conhecer. Onde quer que você vá, eu tenho que estar atento, anotar as ilustrações para o meu arquivo. Uma boa história, o pregador está sempre pronto, para buscar. E essa boa prática de anotar as boas ilustrações te dá a capacidade, de criar um bom arquivo de ilustrações. Hoje nós temos livros para ilustrações, temos a internet, está bem mais simples, sim. As ilustrações que marcam são aquelas que você experimenta, vive, vivencia, nota, anota, cuida, porque é uma ilustração que faz sentido para você e para quem está te ouvindo. Então, seja alguém cuidadoso em alimentar. Eu trouxe, então, agora, para a gente encerrar nossa aula, onde encontrar boas ilustrações? Na Bíblia. As páginas da Bíblia estão repletas de ricas e preciosas ilustrações. Então, veja, por ser um livro que todos conhecem, quando você lança mão de uma ilustração bíblica, você acaba trazendo um assunto muito mais próximo dos seus ouvintes, muito mais aceitação, porque eles já têm a leitura como hábito. Então, ilustrações bíblicas requer também atenção especial. Está pregando sobre José, ilustrar com a história de Daniel, cuidado, para que os ouvintes não saiam confusos, sem saber qual dos dois personagens foi o principal. Então, a mensagem tem que ser elaborada com base em dois ou mais personagens, mas a diferença entre o personagem do texto e o personagem de ilustração deve ser clara. Por quê? Porque o primeiro, além de ilustrar, tem que oferecer condições de explanação. E o segundo, simplesmente terá a função de ilustrar. Então, eu preciso aprender também a não perder-me no texto. Às vezes, eu com o desejo de fazer uma ilustração, eu, de repente, uso a Bíblia e confundo o meu ouvinte. Ou senão, daqui a pouco, eu montuo um monte de histórias, vou amontoando um monte de histórias e não tenho nenhuma que faz sentido para quem está me ouvindo. A segunda fonte é a experiência pessoal, retalho do seu cotidiano. Veja, você vai anotando e arquivando. As experiências pessoais fazem o pregador viver uma firmeza na hora de ministrar a sua ilustração. É bom contar a história, claro, sem chamar atenção para a sua pessoa, mas lembre-se, eu e você não posso também usar ilustrações de experiência pessoal sem mencionar detalhes importantes ou começar a confundir detalhes, Usar a mesma história em situações diferentes com detalhes diferentes. Então, lembre-se, se você for necessário, escreve a história, deixa apenas o essencial para que você possa compreender bem a história e aplicar bem aquela história. Longas ilustrações tornam o sermão muito prolixo, deixa de atrair os ouvintes, então também não é bom. Então, você precisa ser inteligente para aplicar bem uma história de forma concisa, significativa e marcante para quem está te ouvindo. Então, eu preciso ter essa ilustração da experiência pessoal. A terceira ilustração importante
terceira fonte importante são as experiências daqueles que me ouvem, daqueles com os quais convivo, né? Então, é muito importante. Você pode, a cada convivência, cada visita que você faz, a cada contato com os irmãos, você pode tirar disso ilustrações. O cuidado que você tem que ter é para não expor ninguém, não é? Às vezes você simplesmente, né, faz uma exposição, você coloca alguém em xeque ou expõe a intimidade de alguém. Muito cuidado, tá? Então a gente precisa aprender a contar, a usar ilustrações que você colhe no dia a dia com a convivência, mas com muito cuidado para também não ser invasivo, né, na história de ninguém. Tá? Então vamos lá. A gente tem ainda um quarto tipo de fonte, ilustrações da história, ou seja, a história está repleta de fatos para ilustrar sermões. Tá? Então, a gente pode muito bem usar histórias do dia a dia, ou histórias narradas, ou histórias que estão gravadas e fatos para ilustrar os nossos sermões. Então, eu posso muito bem usar isso. Se você quiser, você pode usar, por exemplo, histórias, né, de grandes pregadores, a experiência de grandes pregadores, ou aquilo que você colheu, né, de história, né, ouvindo ou lendo grandes pregadores, é muito importante. Ilustrações, né, que podem ser dos escritos de livros, de jornais, de revistas, né, tanto evangélicas quanto seculares, leituras, né, ou vídeos que você está acompanhando na sua rede social de forma direcionada. Então, é um fato que é muito importante e é um celeiro de grandes, de boas ilustrações. Tá? Tudo que você lê, você vai gravar, e é muito importante você ter isso, né, quando você faz esse tipo de fonte. Ilustrações do estudo do texto. Ou seja, eu posso e você pode, né, simplesmente, ao estudar o texto, tirar também ilustrações do estudo desse texto. Né? Isso é muito legal. A gente pode, né, excelentes ilustrações, uma lição profunda do texto que você está estudando. Então, quanto mais nós conhecemos o texto, mais condições nós temos de pregar a mensagem e de encontrar ilustrações pertinentes ao assunto. Então, nós precisamos ter essa capacidade. Isso também, não é? Quando você estuda o texto, você vai ter, por exemplo, relâmpagos, né, ou relampejos da cultura judaica, do texto bíblico, ou, né, da cultura da época, ou da cultura do próprio escritor. Tudo isso você pode utilizar como ilustrações. É muito importante você estar atento, né, a essa fonte que é muito, muito significativa. Instruções de literatura, por exemplo, né? Belas páginas podem ser excelentes ilustrações quando você tem, né, a instrução, a ilustração dentro de uma literatura. Então, você pode buscar conhecer, né, buscar ler. Então, a gente não precisa ter uma grande ilustração, mas a gente tem que ter uma boa ilustração. Grave isso. Eu não preciso ser uma grande, mas uma boa ilustração. Né? A grande ilustração, ela pode ser significativa, desde que ela não seja cansativa e não tire o foco do seu ouvinte. Mas a boa ilustração, ela vai clarear, ela vai trazer luz àquilo que você está ministrando. Né? Você pode utilizar aí poesia, você pode utilizar contos, tem várias opções de ilustrações. Você não pode deixar de usar boas ilustrações. E, por fim, alguns cuidados que você tem que ter no uso das suas ilustrações. Né? Você precisa, a partir de hoje, gravar que ilustrações tem que ser da mesma fonte. Os ouvintes percebem quando o pregador, olha, escute isso, ilustra sempre com histórias da mesma fonte. Cuidado, cuidado para que você não seja alguém que tantas ilustrações que você use a mesma fonte. Por que isso? Porque usar sempre dados estatísticos do IBGE, ou, né, sempre uma história do livro, ou da aula de biologia, ou da aula, ou de um livro que você leu, né, que você vem contando a história dele há muito tempo, cuidado. Você pode começar, né, a ter uma falta de atenção desse ouvinte, de novo histórias desse livro, ou histórias dessa situação. Então, muito cuidado. Nunca use histórias da mesma fonte. Muito cuidado com histórias do gabinete pastoral, de atendimento, de aconselhamento. Né? Essa distância tem que ser respeitada. Nossa missão no púlpito, queridos, é comunicar as boas novas. No gabinete, é ouvir, é aconselhar as pessoas, é estimular as pessoas e jamais passar adiante aquilo que te foi compartilhado. Então, por mais que a história pareça atraente, para ser usada como ilustração, se foi compartilhado no gabinete,
eu não devo usá-la no púlpito. Tá? História da família, né? Muito cuidado também para você não expor tanto a família, sua família como pregador, como a família de alguém. Você pode criar uma situação vexatória, exposição, principalmente quando você tem, né, uma família envolvida demais na igreja, você faz uma observação, você pode criar um constrangimento com as pessoas que foram envolvidas. Histórias impróprias ao público, né? Histórias que parecem conto de carochinha, queridos, absurdas. Cuidado. Fatos devem ser narrados como ilustrações. Histórias que não têm fundamento, que não dá firmeza para quem está ouvindo, se o ouvinte chega a perguntar, será que isso é verdade? Não é uma boa ilustração, muito cuidado. Cuidado com histórias com humor excessivo, não é? Que usam palavras que não são adequadas, não são alinhadas com o público. Não é? A mensagem tem que ser alegre, a ilustração tem que ser alegre, mas cuidado com esse humor exagerado. Né? Muitas vezes você começa a provocar riso e dificulta a comunicação. Quando isso acontece, o pregador deixa de ser um arauto de boas novas, vira um contador de histórias, né, de um show de stand-up. Né? Piadas de mau gosto, né? Cuidado. Palavras e expressões que não edificam não devem fazer parte do nosso vocabulário, muito menos ser usada no público. Não pense comigo. Boas ilustrações, aliadas a uma boa aplicação, a uma boa explanação, possibilitam o equilíbrio do seu sermão, tornando o sermão relevante, capaz de falar ao ouvinte na atualidade. Espero que isso possa trazer para você essa clareza, a importância das ilustrações, mas o cuidado que tenho que ter com as mesmas. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Foi um prazer, né, poder estar com você. Eu lembro a você que está comigo que essa é a 10ª aula. Nós já temos, então, outras 9 aulas gravadas e você pode, hoje ainda, assisti-las. São aulas curtas, que serão úteis para você. Deus te abençoe, fiquem com Deus. E se você tiver dúvidas, pode encaminhá-las através do nosso chat ou através, né, dos comentários dos vídeos. A gente vai recebê-los com muito carinho. Deus te abençoe, um ótimo dia e fique com Deus.